Tem alguns crentes que não sabem exatamente, não sabem biblicamente o que fazem pastor. E até há pastores que também não sabem o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Há pastores se comportando, há pastores atuando como coach. É aquele que ensina o outro mesmo o que ele tem que fazer. Olha só, gente adulta, que coisa, né, esquisita, né? Gente adulta que precisa que um outro fique lhe ensinando o que tem que fazer. E tem muito coach mesmo por aí, né? Pastores que se comportam como se fossem coaches, outros pastores se comportam em suas igrejas como empresários. É como se a igreja fosse uma empresa e ele é o CEO daquela igreja, é um empresário ali tocando, né, uma empresa tocando um negócio que tem que dar lucro financeiro, que tem que prosperar financeiramente, né, se comportando como empresário. Outros que se comportam como se fossem animadores de auditório, e esse tipo de pastor é muito frequente hoje, em que as pessoas procuram as igrejas em busca de entretenimento. Outros pastores também se comportando como se fossem relações públicas de sua igreja, e outros se comportando como ativistas sociais, outros pastores achando que tem que ser porta-voz de alguma ideologia, pastores se comportando como se tivessem que ser agentes de transformações ideológicas, transformações sociais. Parece que muitos pastores estão também com crise de identidade, né? É importante saber o que a Bíblia diz sobre o ministério pastoral, o que a palavra de Deus diz exatamente que o pastor deve fazer, qual é a sua função, qual é o seu ministério que ele deve exercer para o bem da própria igreja. Eu creio que há um versículo, há vários textos aqui no Novo Testamento, mas eu quero pegar aqui um versículo da palavra de Deus que eu acho que resume bem os aspectos principais da função do pastor. 1 Timóteo, carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Então, vejam que aqui há três aspectos principais aqui que são colocados, que são enfatizados como funções do pastor. Coisas a que o pastor deve se dedicar, atividades que ele deve se dedicar. Algumas versões trazem até afadigar-se no lugar de labutar, né? Dá a ideia aqui de uma dedicação, inclusive a palavrinha que é usada lá no original grego, dá essa ideia realmente de uma dedicação intensa, né? Uma dedicação intensa a essas coisas. Mas, pastor, onde está a palavra pastor aqui? A minha versão diz presbítero, a minha versão diz aqui ancião, não aparece pastor. Mas você já sabe, né? Aqui, inclusive, na capítulo 3 dessa epístola, o ancião já é chamado de quê? Bispo, episcopo, né? E também lá em Atos, capítulo 20,
nos versículos 17, 28, você já sabe por esses textos que bispo, ancião ou presbítero, e o que apacenta, o que apacenta, pastor, são a mesma coisa. 3 títulos que se referem à mesma pessoa, à mesma função. Então, aqui nesse versículo, quando está se referindo ao ancião, ao presbítero, está se referindo ao pastor, né? E aqui diz que ele deve governar bem, e especialmente dedicando-se à pregação e ao ensino, e que os que fazem isso são dignos de quê? A igreja deve ter que tipo de atitude em relação aos pastores que se dedicam realmente a essas 3 coisas. A igreja deve dar uma grande honra, né? Diz aqui, duplicada honra. A igreja precisa reconhecer, né? Valorizar, honrar os pastores que procedem dessa forma. Isso quer dizer, isso deixa muito claro, então, que essas são as principais funções de um pastor. É a isso que ele, de fato, precisa se dedicar. Então, vamos ver direitinho essas 3 coisas. Aqui diz que o pastor precisa governar bem a igreja, né? Para o ouvido de alguns, para os ouvidos de alguns, já soa mal esse negócio de governar. Algumas versões trazem também presidir, né? Aí eu fui olhar a palavrinha lá no original grego, e a ideia lá é essa mesmo, irmãos. Não tem para onde correr, embora alguns de nós não gostem, especialmente os pastores, não gostam muito dessa responsabilidade, mas lá a palavra que foi traduzida por governar, em algumas outras versões, presidir, significa exercer autoridade, cuidar, administrar. Pastor deve governar bem a sua igreja, né? E a palavra lá significa isso, exercer autoridade, cuidar, governar. E para entender melhor como isso deve ser feito, como o pastor deve fazer isso, capítulo 3, versículo 4, fala justamente dos requisitos para quem aspira o pastorado, para quem deseja ser pastor, né? Capítulo 3, versículo 4, diz assim, que governe, é a mesma palavrinha que aparece lá no capítulo 5, versículo 17, é a mesma, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Requisito para ser pastor: a pessoa, antes de mais nada, precisa governar bem a sua própria casa. Então é assim que o pastor governa a igreja. Como um pai governa a sua própria família. Um pai governa a sua família, cuida da sua família, administra a sua família, pensando em benefícios para si mesmo? Hein? Claro que não. O pai, aquele chefe de família, ele está ali governando a sua casa, ele está pensando no bem da sua esposa, ele está pensando no bem dos seus filhos. Por quê? Porque ele ama. Então é assim que o pastor precisa fazer, tanto que o apóstolo Paulo aqui no capítulo 3 estabelece esse requisito e ainda compara o cuidado do pastor com a sua igreja. É assim que o pastor deve governar a igreja, amando a igreja e cuidando, administrando
para o bem da igreja, não para o bem de si mesmo. Né? Apóstolo Paulo diz, lá em 2 Coríntios, ele diz: de muito bom grado me gastarei e me deixarei gastar por vocês, falando ali, se dirigindo à igreja de Corinto. É assim que o pastor governa a igreja. E Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 5 que não é com dominação. Né? Dominação aí é a ideia justamente de dominar para ter benefício próprio. Né? Apóstolo Pedro diz: não com dominação, mas servindo de exemplo. Então o pastor governa a igreja assim. Se ele vai dar a direção para a igreja, uma determinada direção, a ideia é essa: ele é o primeiro a ir naquela direção. Né? Vocês já viram alguma vez as ovelhinhas andando junto com o pastor? Pelo menos o vídeo já devem ter visto, né? O que o pastor faz? O pastor vai andando na frente e as ovelhinhas vão atrás. É disso que o apóstolo Pedro falou ali. Não como dominadores, mas servindo de exemplo. Né? Então o pastor governa a igreja, que governa bem, ele governa assim. É com amor, é por amor, né? E não para proveito próprio, mas para o bem da igreja. Igual um pai governa a sua casa. E tem uma outra coisa na Bíblia também, que fala sobre esse governo do pastor para com a igreja. Lá em Hebreus, versículo 13, versículo 17, diz que ele vai prestar contas. O pastor vai prestar contas ao pastor maior, que é o dono verdadeiro do rebanho, que é Jesus Cristo. O pastor vai prestar contas. Então, esse governo do pastor deve ser exercido em submissão a Deus, de submissão a Cristo. O pastor precisa sempre estar lembrado que ele também é ovelha de Cristo, precisa estar submisso a Cristo, precisa governar a igreja em submissão ao Senhor Jesus Cristo. Não é? E, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa. Está meio complicado hoje em dia para os pastores governarem as igrejas. A cultura hoje leva as pessoas a serem extremamente individualistas. As pessoas hoje não gostam de serem lideradas. No ambiente de trabalho isso já se reflete. Quem tem que comandar equipes de trabalho, né? Quem tem que liderar equipes de trabalho, já sentem isso. Professores em sala de aula sentem isso, e é uma realidade que se reflete nas igrejas também. Né? E muitas vezes os pastores não querem perder membros das igrejas, muitas vezes os pastores estão preocupados nisso, em manterem igrejas cheias. Então deixa cada um fazer o que bem entende, do jeito que bem quiser, e deixa para lá esse negócio de governar a igreja. Eu já vi pastores dizerem o seguinte: o importante é que todos se sintam bem. Aí a igreja vai ficando um negócio assim, cada um faz o que bem entender, na hora que quer, do jeito que quer. Pastor, isso aqui é o meu ministério, não se mete não, pastor. Aqui é o meu ministério, não se mete. Tá bom, tá. E o pastor fica lá e termina mesmo virando um animador de auditório, porque muitas vezes só lhe resta isso. Muitas vezes só lhe resta ser um animador de auditório, porque às vezes nem o púlpito lhe resta. Porque às vezes ele fala determinadas coisas da palavra de Deus, pregando, e aí vem gente para lhe dar puxão de orelha, porque não gostou daquilo que o pastor falou. Aí a pregação também não lhe pertence mais, já pertence também à congregação dizer ao pastor o que ele deve e não deve pregar. Então o pastor muitas vezes está lá tolhido de governar, de exercer essa atividade
que Deus os chamou para exercer, que a palavra de Deus até diz aqui que a igreja deve estimar, deve valorizar os anciãos, os pastores que governam bem, né? Esse pastor aí é um autocrata. Esse pastor aí é um centralizador, esse pastor aí é um ditador. E aí quantas pejorações, quantos pejorativos começam a usar em relação ao pastor, porque ele está exercendo esse aspecto do ministério. Inclusive, como eu já mencionei, um dos títulos que o pastor se refere é bispo, que é quase sinônimo da palavra que aqui é usada como governar, né? Bispo é aquele que preside, aquele que supervisiona, aquele que coordena. Então, cada crente tem o seu dom que o Espírito Santo lhe deu. Cada crente tem essa capacitação que o Espírito Santo lhe deu para usar alguma coisa no serviço a Deus, usar alguma coisa, alguma habilidade na igreja, no trabalho da igreja, que o Espírito Santo lhe deu. E o pastor recebeu de Deus essa função, essa responsabilidade de ir coordenando os crentes no exercício dos seus dons espirituais, né? E tantas vezes o que nós vemos é o pastor, às vezes, tentando tapar as brechas. Está faltando quem faça aquilo ali, o pastor vê que a igreja vai ficar prejudicada, o pastor vai lá e faz. Porque está faltando quem queira fazer. Aí está vendo outra brecha ali, outra coisa que precisa ser feita. Não tem um irmão que se disponha a fazer. O pastor vai lá e faz. Daqui a pouco estão dizendo daquele pastor, aquele pastor quer fazer tudo. Ser humano não é mole, né? É assim mesmo. E aí, em vez de receber o reconhecimento por governar bem, aquele pastor fica ganhando rótulos pejorativos. Não deve ser assim. Ao invés disso, cada crente precisa exercer o dom, a capacitação que Deus lhe deu, né? Para que a igreja de fato funcione, como o próprio apóstolo Paulo comparou, para que a igreja realmente funcione como um corpo, o corpo de Cristo. E a esperança